Bom dia, nessa semana a gente termina o Humash Bamidbar, o quarto Humash da Torá. E então é um Shabbat de Hazak, Shabbat de força. A gente fortificar nossa fé em Deus, saber que a nossa existência é apenas por milagre, não tem como separar milagre da natureza. Então, independente de tudo, Israel é 500 vezes menor que todos os países em volta, os que estão em volta, fora os outros. Kadosh Baruch Hu Ma'atzilenu Mi'adam. É o único. No final da paraxá da semana passada, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Nekom, Nikmat, Bnei Israel, Nikmat Hashem Midian. O Bilam tinha sido aquele que tinha dado a ideia para as moças, colocar as moças de Midian à disposição, de Moab também, à disposição do povo de Israel. E aí começou aquela epidemia. E aí, nessa semana, então, no final da semana passada, Hashem fala, está na hora agora de fazer a vingança do povo de Israel, vingança de Hashem, são a mesma coisa, e matar o Bilam e acabar com essa turma. Ah, que bom, Baruch Hashem. E Hashem, ele fala para Moshe Rabbeinu, Ve'achar te'asef elamecha. E depois disso, você vai se juntar com o seu povo que está lá em cima. Depois dessa, você vai passar dessa para melhor. E aí, os nossos sábios comentam, o que significa Ve'achar te'asef elamecha? Que Hashem já avisou Moshe, essa é a tua última guerra. Depois dessa, você vai falecer. O que significa? Que, teoricamente, se Moshe Rabbeinu falar, bom, então deixa eu dar mais alguns meses, preparar aqui, resolver se os Estados Unidos concordam ou não concordam, deixa eu dar uma enrolada política, etc., talvez ele passaria dos 120 anos. Porque se Hashem condicionou o falecimento dele com aquela guerra, então tá bom, agora eu já sei o que fazer. Enquanto eu não guerrear, eu estou bem. Mas, dizem nossos sábios, aqui está a grandeza de Moshe Rabbeinu. Ele não enrolou, não pensou duas vezes, assim como a gente tem que Avram Avinu, quando Hashem falar para ele, pega teu filho, ele não pensa, ele faz exatamente o que Hashem quer, sem nenhuma enrolação, e ele faz a guerra, e de fato, o Maj Dvarim é só o resumo da vida dele, depois disso, depois dessa guerra, essa última guerra dele, Moshe Rabbeinu vem a falecer. Quem vem acompanhando o Tanakh, que a gente estudou lá do início, o início das aulas de Nar, que é depois do falecimento de Moshe, quem assumiu o povo de Israel foi Yoshua. E Yoshua, o seu cargo começou, na verdade, semana passada, quando Moshe Rabbeinu fala para Hashem, olha, quem que você vai colocar ao invés de mim? Então Hashem já fala, olha, vai ser Yoshua. Ele pede, olha, por favor, coloca alguém, uma pessoa especial que vai conseguir ter a inspiração de conseguir lidar com cada pessoa, etc. Então, já em vida, ele já nomeia Yoshua. Yoshua entra em Israel e passaram-se quantos anos até ele falecer? Quantos anos de cargo ele teve? Moshe Rabbeinu, a gente sabe, só no deserto foram 40 anos. Quantos anos foi Yoshua? 7 anos da conquista de Israel e 7 anos da divisão de Israel. Imagina pegar todos os judeus. Você pega aqui. Não, mas aqui não bate sol. Não, mas aqui não dá. Eu quero face norte, certo? Não, mas aqui é perto de Gaza. Não, mas aqui é perto do Líbano. Bom, aqui é Tel Aviv. Não quero morar em Tel Aviv. Então ele vai ficar onde? Então, bom, então vai para Miami. Imagina lidar com todos eles. Então demorou 7 anos para ele dividir as terras. Apesar de que a divisão das terras estava muito fácil. A Torá falou para a gente que a Pi Hashem, eles fizeram um sorteio, e não só que o sorteio saía, o próprio sorteio, a própria loteria lá falava, eu sou a terra tal e eu vou para fulano. Eram duas caixinhas, duas cestas, tirava uma que era o nome da tribo, o outro era o nome do terreno, da região. E assim Deus definiu. Então a pergunta é, por que demorou tanto? Para conquistar 7 anos, ok, tudo bem. Era uma terra de 31 reis, 7 povos, tudo bem. Mas 7 anos para dividir? Então, dizem nossos sábios que Hashem já tinha previsto que ele iria falecer depois dele fazer a missão dele. Qual que era a missão dele? Conquistar Israel, trazer o povo para a sua terra, assentar todo mundo.
E Yoshua está escrito que, como ele sabia que dependia disso, então ele não tinha muita pressa. E ele foi devagar. E Hashem falou para ele: Você acha, você acha, você acha que você vai prolongar os dias da sua vida? E Hashem encurtou anos da vida dele como consequência disso. Ou seja, não tem como você driblar Hashem, e muito menos naquilo que há de mais certeza que todos, no final, vamos terminar embaixo da terra. Então, o corpo vai para baixo da terra, certo? Então, a pergunta que nossos sábios fazem a respeito desse comentário, que os próprios sábios comentam, fala, peraí, primeiro, qual é a grandeza de Moshe para dizer que ele fez o que Hashem mandou? Você esperaria de Moshe outra coisa diferente? Você esperaria de Moshe que ele vai falar, não, sabe o que, Deus? Dá uma esperada aqui. Você acha que ele ia fazer alguma coisa diferente? Quantas... A gente conhece Moshe lá de trás. Não tem ninguém mais especial, maior profeta, que teve mais próximo de Hashem. Você esperaria algo diferente de Moshe? Nossos sábios vêm e elogiam, olha, Moshe era bem, ele foi ágil, que ele não... E sejamos honestos, esse é comentário meu. Já passou 40 anos aqui com a turma, já fiz minha parte, já deu, né? Não sei se quanto mais ele queria. Não, tô brincando. O Xerabim estava pronto para fazer o que Hashem quer dele. Então, qual é a grandeza dele? Não esperaria nada diferente. E por outro lado, Yoshua, tá certo que ele é comparado à lua perto do sol, perto de Moshe, mas nada mal. Para ser a lua perto do sol, não deve ser pouca coisa. Quando Moshe Rabbeinu pede para Deus, eu quero uma pessoa aí, que ele tem o Espírito de Deus, etc. Não estamos falando de um qualquer. Nem os próprios filhos dele poderiam preencher esse lugar. Era aquele que Loyamish Mitochaoel, ele estava o tempo todo dedicado 100% da vida dele para Moshe Rabbeinu. Ele mereceu, ele fez por merecer. Tinha profecia, ninguém menos que Yoshua parou o sol. Ele parou o sol para terminar a guerra. Então não estamos falando de um pequeno tzadik. Você vai me dizer que ele parou e ele decidiu enrolar e achou que ia driblar a Deus? Pode ser que ele tenha feito isso, Lechem Shammai. Como seria? Ele divulgou que não tinha ninguém apto a comandar, vamos dizer, se ele... Será? Pode ser. Eventualmente. Ninguém é insubstituível. Mas ele achou que naquela hora... Não ninguém, as pessoas falam ninguém é substituível. Ninguém é substituível, mas nenhuma posição é insubstituível. O Hashem mandou apresentar todo mundo Marcelo, você estava lá naquela época? Não, acho que você ia gostar, você ia curtir. Você ia curtir. Então, essa é a pergunta, a primeira pergunta de hoje. Como que o comentário aqui, Yoshua, ele enrolou? A famosa história, comentei outro dia, que Shlomo Amelech, uma vez ele teve encontro com Satã, com o anjo da morte, e aí ele via que o Satã estava muito triste. O que aconteceu? Estou complicado, tô com um pedido de Deus aqui e não sei o que fazer. Né? Você viu aquele memezinho, né? O diabinho lá em cima, né? E a turma lá, 3 na fila, fala, não estou dando conta, pera, vai com calma. Então, ele estava triste, ele falou, o que aconteceu? Eu tenho dois caras que eu preciso matar, só que não tô conseguindo. Quem são os caras? São seus 2 ministros aí, deu 2 secretários. A Shlomo ficou em silêncio e correu para avisar eles, olha, faz o seguinte, vocês têm que fugir daqui o mais rápido possível. Como você vai fugir? Para onde você vai fugir? Que diferença faz? Para onde eles iam? Para a cidade de Luz, obrigado, o nome. Então tinha uma cidade que as pessoas não morriam naquela cidade. Se a pessoa, eles tinham um mérito especial naquela cidade e a pessoa nunca morria lá. Quando a pessoa ficava velha demais, ele saía da cidade e aí ele falecia. E aí então ele falou para eles, corram para lá antes que o bicho pega, literalmente. E aí, no dia seguinte, ele vê o Satã todo feliz. O que aconteceu? Ele falou, aqueles 2, obrigado por me ajudar. Deus tinha falado que precisava matar eles na porta da cidade de Luz. Você me ajudou. Valeu. Não tem como você fugir. Então, que história é essa? Então, está muito claro que não tem como a gente fugir. Aqui vem uma explicação muito bonita, que é a seguinte.
vou falar com uma introdução de uma história que alguém me comentou ontem, depois do shiur. Ontem a gente falou sobre a que a gente nunca pode tirar da nossa boca palavras negativas e ameaças, às vezes até para uma criança. O lobo mau vai te pegar. Está na cultura do folclore brasileiro. Ou a polícia vai te pegar. E alguém me comentou, ele falou, olha, eu lembro quando eu era pequeno, eu era tão bagunceiro, minha mãe ameaçava que ia chamar a polícia. Só que eu não sabia que nem a polícia ia pegar, mas não ia conseguir. Mas tudo bem. E aí, até hoje, quando falo em polícia, eu já tremo. 60, 70 anos depois, aquilo ficou na cabeça. Senhor, como chama isso? Trauma. Trauma, obrigado. Doutor, certo? Mas não é um trauma consciente, não é um cálculo lógico. É algo irracional que fica lá atrás, no nosso subconsciente. E aqui, na linguagem dos nossos sábios, tem aquilo que é chamado Pnimiut Alev e Hitzoniut Alev. A parte interior do coração e a parte exterior do coração. Exterior é a parte consciente. E o interior é aquilo que está lá no íntimo, que às vezes nem você mesmo sabe dele. E o comentário, quem fez foi o Sfatemet, ele fala que no Pnimiut Alev, Chas Veshalom, Deus nos livre de falar que Yoshua quis enrolar. Se Deus falou para ele conquistar, se Deus falou para ele que ele tem que dividir as terras, e só para esclarecer, dividir as terras, na verdade, não era simplesmente fazer o sorteio e falar, olha, você vai para cá, você vai para lá. Quanto já dá para enrolar nessa divisão? Por mais que vão reclamar. O que acontece foi que quando ele conquistou a terra, nos primeiros 7 anos, ele conquistou o grosso. Mas cada uma dessas tribos, quando eles foram para os seus territórios, eles tinham que fazer a limpeza, terminar aquela conquista. Então isso demorou mais 7 anos. Então o grosso foi 7 anos e depois o término, aqueles outros povos que ficaram lá, e Deus mesmo tinha dito na Torá, eu não vou expulsar todos de uma única vez, vai ser aos poucos a conquista da terra. Então, não é que Yoshua, ele conscientemente sentou e fez um cálculo, olha, eu vou driblar Hashem, mas, já que ele sabia no íntimo dele que a vida dele dependeria disso, algum lugar lá no subconsciente dele, Hasbe Shalom, não no consciente dele, mas no subconsciente dele, ele não guerreou com toda a garra, com toda a vontade. A grandeza de Moshe Rabbeinu, vai falar, qual que é a grandeza de Moshe? Claro que ele fez o que Hashem quer. Executar o que Hashem pediu é uma coisa. Executar com todo o seu ser, com toda a vontade, saber que é isso que Deus quer de mim, indo contra a natureza de qualquer ser humano, que a natureza nossa, o nosso instinto é fazer tudo para proteger a sua vida. Por mais que você queira, Deus nos livre, o cara que pula pela janela, na hora que ele está caindo, o que ele faz? Coloca a mão na frente, Deus nos livre. Ah, peraí, você não decidiu? Você não está planejando? Você não fez? O que aconteceu? A Hashem colocou dentro da gente uma proteção natural que a gente quer zelar e proteger a nossa vida, chama instinto. Para você dominar esse instinto é uma coisa, é um trabalho muito difícil. Então não é só que ele decidiu executar o que a Hashem falou, ele conseguiu realmente entender e interiorizar 100%. É isso que a Hashem quer de mim? Nenhum por cento da essência de Moshe estava fora desse pedido de Hashem. Ele estava 100%. E por isso, aqui vem um ponto, a conquista de Moshe, de Midianim, foi uma coisa muito rápida, muito fácil. Quando você chega para a guerra e teu interior, mesmo que não seja consciente, ele está lá, vou ou não vou, aí vai demorar 7 anos. Aí vai demorar 14 anos. Ele não sabia disso. Ele fez tudo o que ele deveria. Mas, se você não está com toda a garra, com toda a vontade, 100%, naturalmente, a tua disposição, a tua prontidão, a tua vitória, que depende muito da coragem, ela vai mudar por causa disso. Então aqui a gente tem uma lição, começar com o mundo laico, das conquistas do dia a dia, conquista da... Fala, bom, a pessoa fala, você gostaria de ganhar na loteria? Acho que não conheço uma pessoa que diria que não. Mas você quer mesmo? Você está pronto? Mas você nem comprou um negócio. Mesmo que comprou, você não está esperando. A pessoa que realmente quer, você quer achar um trabalho? Não, estou procurando. Eu gostaria de ser rico. E por que você não acorda às 3 da manhã e começa a trabalhar? Não, eu gostaria de ser um estudioso, saber muito a Torá. Gostaria. Esse gostaria está muito fraco. E mesmo quando a pessoa diz, eu quero, ele se esforça. Faz muita diferença até que ponto que ele se esforça. Até que ponto que é o envolvimento dele. E quando a gente fala agora em relação ao crescimento nosso
de Torá, de espiritualidade. Então, às vezes alguém fala, eu já ouvi o cara falando, olha, eu não vou na sinagoga porque minha esposa reclama, eu vou de manhã, à tarde, não ajudo com as crianças, etc. E no jogo do São Paulo? Não, no jogo do São Paulo ela fala, você pode ir, eu sei que faz bem para você, eu sei que você fica feliz. Ah, peraí, e as crianças? Não, porque teu coração no jogo do São Paulo, do Corinthians, seja quem for, tá, ela sabe que você 1000% quer ir no jogo. E ela não vai nem discutir. Ela sabe que não tem nem chance. E o que é importante para ela, você também vai dar prioridade. Aquilo que é meio importante para você, então para de culpar a esposa. A culpa é tua. Você não quer realmente ir e você fala, eu quero. Até para a esposa você fala que você quer, mas ela leu nos teus olhos que você preferia ficar dormindo. Então, entre ficar dormindo e na sinagoga, vem aqui ajudar com as crianças e para de encher a paciência. Isso faz muita diferença. E quando a gente fala de servir a Hashem, existe a execução das mitzvot, isso é uma parte, é importantíssimo, mas quando a gente fala de servir a Hashem de verdade, é você todo dia de manhã despertar o Pnimiut Alev, despertar o teu interior. Que eu realmente queira me conectar com a Hashem, que eu realmente queira transformar o meu ser, que eu realmente queira conquistar esse mundo e fazer com que ele seja um lugar melhor. Isso não acontece automático. Todo dia a gente precisa sair de Yoshua e tentar virar Moshe Rabbeinu. 1% a mais, 0,1% a mais, que eu realmente esteja conectado com a Kadosh Baruch Hu, e que não seja uma coisa apenas mecânica, uma coisa prática. Eu executo a vontade de Hashem. Você pode ser um tzadik a nível que você faz tudo que Hashem quer, mas o teu coração está em outro lugar. O teu interior está em outro lugar. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. A pessoa, a cada dia, examinar assim novamente e ver aonde estão as verdadeiras paixões dele. Você é chamado uma pessoa ortodoxa, pessoa praticante perante os outros. A pergunta é, aonde está teu coração? Aonde está a tua paixão? Pelo que você chora, pelo que você ri. Quais são as coisas que realmente tocam a você? Aqui, então, a gente tem o final da paraxá semana passada e a realização disso, né, no início dessa paraxá, que é essa guerra que Moshe Rabbeinu faz com Midian. Ele vai, ele vinga a vingança de Hashem, a vingança do povo judeu, com toda a garra, com toda a força, e com isso realmente ele tem essa vitória. Esse é o primeiro ponto. Ele que já está de pé para ir embora, que o coração já está lá no, já está no consultório. Tá bom. Eu posso ir para o próximo ponto. Alguma dúvida? Comentário? Bechol Levavcha, exatamente. A famosa história, que justo essa semana eu reli de novo, me lembra o nome do Amorã, que é o Pirkei Avot dessa semana, ele fala que Avelo Kapdan Melamed, aquele que é rígido, ele não consegue ensinar. Você tem que ser pessoa flexível para poder ensinar. E a história do Rav Pedá, o nome dele, que ele repetiu, acho que é Pedá, que ele tinha um aluno que ele não entendia as coisas de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ele precisava repetir 500 vezes? 200 vezes? Quantas vezes eram? 400 vezes? Lembra? Ele precisava repetir o mesmo tema várias vezes. A mesma história. E depois de 200 vezes, não lembro agora o número da Gemara, procura isso, me fala. E aí depois da número 200, ele conseguia entender. Um dia explicou 200 vezes, ele não entendeu. Ele falou, não estou entendendo. Peraí. Já cheguei, alcancei o número, tive toda a paciência, o que aconteceu? Eu vi que você estava com pressa para ir embora. Então não consegui me concentrar. Falei, tudo bem, esquece, não tem lugar nenhum para ir. Ele foi lá e repetiu mais 200, sai uma voz celestial elogiando a atitude e a paciência dele. Então, o que significa? Eu repeti, eu contei, falei para você 200 vezes. O que você está reclamando? Não, mas eu vi que teu coração não estava lá. Eu vi que você já estava com a cabeça para ir embora. Já mudou completamente. Eu já não consegui mais me concentrar. Estar no lugar, estar presente, significa estar 100% presente. Quando a gente fala de estar presente... Freita, era Freita, obrigado, Freita. Não foi o Google, né? Foi a cabeça, ótimo. Demorou, obrigado. Tá. Fez o download. E esse, talvez um desafio da atualidade. Isso, exatamente. Aí que eu ia chegar. Presença é um lugar exatamente. Já é sempre difícil a gente estar presente. O maior presente é estar presente. E o presente é um presente, essa eu vi recentemente. O presente, o momento presente é um presente de Hashem. O que vai ser, o que foi, não importa. O presente é o presente.
mas sempre é difícil a pessoa estar completamente concentrada, mas especialmente hoje em dia, quando o cara está assim, sim, sim, está balançando a cabeça, mas a cabeça está em outro lugar. Mesmo com o celular desligado, o celular não desligou da cabeça. Você tem que estar realmente presente. E isso eu vi um comentário quando a gente teve o Gimel Tammuz algumas semanas atrás, eu vi um comentário de que o Rebbe ele recebia, né, todo mundo sabe, milhões de pessoas, mas tinha às vezes que era ao extremo, que era quando você tinha 2 dias, ou às vezes até 3 dias consecutivos, Shabbat e Yom Tov, e quando terminava o Yom Tov, que eram horas e horas a fio de discursos, Fabrengen, reza, só de reza a gente já fica cansado, mesmo que a gente dorme à tarde, imagina. E quando terminava o Yom Tov, o Rebbe fazia Avdalá, e aí ele distribuía o resto do vinho dele da Avdalá, ia reenchendo, reenchendo, reenchendo. O que acontece? Todas as pessoas que estavam lá faziam fila. Vamos lá, 2, 3 mil pessoas. Só que, quando terminava o pessoal que morava em New Jersey, 1 hora e meia de viagem, falou, opa, deixa eu aproveitar. Acabou a festa, mas deixa eu pegar o finalzinho. E aí começaram a vir mais milhares de pessoas que vinham de outros bairros, de outras cidades, para aproveitar e pegar o finalzinho, a brachá do término da festa, seja Shavuot, etc. Eles pegavam? Kos Shebarchá. No final da Abdalá, sobra um pouquinho do vinho e o Rebbe ia reenchendo Eles tomavam no copo de vinho. Sim, sim, é uma brachá, tipo um shiraim. Né? E aí o Rebbe ia dando. E aí eu vi de uma pessoa, ele falou que o Rebbe nunca, nunca parou para olhar o tamanho da fila. Você pode imaginar, 3 dias, e ainda estou sendo generoso, ainda vou dar. Pelo menos deixa eu dar uma olhadinha, quanto falta. Quando terminava tudo, o Rebbe ainda virava, nas altas horas da madrugada, tem mais alguém que não recebeu? Só é possível uma coisa dessa se você está 100% presente em cada pessoa que está passando à sua frente e se está preocupado unicamente com o presente. E você vive intensamente e unicamente, é a única forma. Não tem forma humana de você não conseguir não olhar para ver quanto falta. O ser humano não consegue uma coisa dessa. Você tem que estar 100% presente. E esse é o grande desafio que nem se falou hoje em dia da gente estar presente. E esse, na verdade, é a chave do sucesso. Essa é a chave do sucesso com o tempo. A gente, às vezes, está sempre planejando o futuro. Fala, bom, já tem que planejar. Afinal, tem que fazer mais 10 coisas. Você não vai fazer nenhuma. Porque cada uma que você faz, já está pensando na outra. Próximo ponto. Dúvidas? Quantos litros sobrava? Então ele ia reenchendo. Ele ia reenchendo. Isso assim. Certo? Mas sempre deixava um pouquinho que estava ainda conectado com o original. Essa é a ideia. E se fosse eu, supor, né? Eu pegaria uma garrafona, né? Porque aí você não precisa encher cada 2, 3 pessoas. É mais um movimento. É mais um movimento que você tem que esticar e o secretário ia enchendo. Ok. Essa guerra, logo depois que ela termina, o povo, então, Hashem, o povo já tinha se voluntariado, mas a Torá conta para a gente como foi a divisão dos despojos dessa guerra. Inclusive, aqui dessa paraxá, a gente aprende a mitzvah, a obrigação e como fazer a cacherização. Eles pegaram os despojos, inclusive louças dos midianitas, e eles cacherizaram, e a Torá conta para a gente. Então, como que eles fizeram a divisão dos despojos? Então, eles primeiro tinham que contar tudo que eles pegaram, gado, etc., e posses, e aí metade ficou para exército, e a outra metade ficou para o resto do povo de Israel. Eles dividiram. E aí, depois, eles precisavam dar uma parte para Hashem, tzedakah, imposto. A gente chama de tzedakah, não é exatamente tzedakah. E aí, então, o que eles tinham que fazer? Então, 500 avos dos guerreiros, eles deram para Hashem, através de dar isso para os Kohanim, e uns 50 avos o povo tinha que dar para os Levim. Essa foi a ordem. E aí, tudo bem. A Torá vai lá e conta para a gente detalhadamente os números. Se você for ver essa paraxá, eu vou ler a Torá amanhã, são 2 parshiot, e, além disso, não são tão curtas. E uma dessas enrolações, entre aspas, é que a Torá vai lá e conta, número 1, conta para a gente quais foram os números, coisa que, para mim, não faz diferença. Quanto foi o número do despojo? Para mim, não sobrou nada. Na minha conta, não sobrou nada. Que diferença faz? E não só isso, aqui vem uma coisa fantástica.
se você for ler os números que a Torá conta para a gente, primeiro conta os números inteiros, depois as metades, a porcentagem que eles tiraram. E peraí, 50 avos, 500 avos, se não for múltiplo de 50, múltiplo de 500, tá certo? Você não vai conseguir tirar um valor redondo. Você não vai cortar o carneiro no meio. Mas os números que a Torá dá para a gente eram redondos e divisíveis. A Torá conta o número inteiro e a Torá conta a porção que eles tiraram para Hashem. Dizem nossos sábios, porque a Torá faz questão de contar, para dizer para você que do momento que eles capturaram esses despojos, até eles fazerem a divisão, a gente falou agora há pouco, fazer a divisão não é uma coisa tão rápida, nenhum deles morreu. Ou seja, por isso a Torá conta quanto eles pegaram, depois a Torá conta quanto que eles tiraram. Espera aí, de lá para cá nenhum animal morreu? Então diz aqui o comentarista, o Ran, ele fala que é para trazer, o Ramban ele traz, é para trazer como Hashem realmente fez com que nenhum daquele gado morreu. Ok, bonito. Mas precisava disso? Tão importante falar? Que nenhum animal morreu? Precisa gastar tantos psukim? Acho importante se nenhum soldado morre. Boa. Exatamente. Mais Então, que importante. diferença faz para mim quanto dinheiro exatamente eles ganharam que nenhum gado morreu? Hashem não faz milagre à toa. E se morresse um gado? Não? Que diferença ia fazer? O que ia fazer com tanto dinheiro no deserto de qualquer jeito? Certo? Tudo bem, estava para entrar em Israel, mas ia ter tanta guerra, tanta coisa, isso não ia ser a diferença. E aqui vem uma coisa fantástica. E aqui reforça aquilo que o Baal Shem Tov ele fala. Essa semana alguém me fez a pergunta, todo mundo deve conhecer a famosa história do Baal Shem Tov. Ele falava muito sobre Ashgaha Pratit, que tudo que acontece, Hashem está administrando, comandando em todos os seus detalhes. E aí estava andando com seus alunos, e ele falou, olha, tá vendo essa plantinha que caiu? Essa plantinha também é Ashgaha Pratit. Aí os alunos estavam meio duvidando, e ele falou, levanta a plantinha. Embaixo da plantinha tinha o quê? Tinha uma formiga, um bichinho. Ele falou, tá vendo que hoje está muito quente. Esse bichinho ia se desidratar. E Hashem fez com que a plantinha caísse justamente em cima dele para trazer a proteção para ele. Então essa já é algo fantástico. Saber que Hashem não só comanda o ser humano, não só comanda as grandes decisões, até nas pequenas decisões que não diz respeito do ser humano, tampouco dos animais. Estamos falando aqui das folhas. Hashem também comanda. Só que aqui tem algo mais curioso ainda, e os mestres posteriores comentaram que não somente que Hashem comanda isso, aquela folhinha ter caído em cima daquele bichinho vai impactar todo o sistema. E tudo isso que está acontecendo, aquela folhinha caindo, ela tem tudo a ver com a realização da vontade de Hashem aqui, nesse mundo. Que eu precisava daquela folhinha para proteger aquele bicho é necessário para a continuação do ecossistema, e etc. Tudo para chegar no final, para que a gente faça a vontade de Hashem aqui nesse mundo. Então, não só que Hashem está coordenando, ele está coordenando com um propósito extremamente específico. Vai lá saber qual é. Para que tantos bilhões de estrelas? Tudo isso está sendo coordenado. Agora, quando foi que Hashem programou para que quando o Bnei Israel viesse, tivesse exatamente tal número de animais? Quando começou essa programação? Foi no dia que eles chegaram para conquistar? Ou foi quando a vaquinha nasceu, não sei quantos dias atrás, ou quantos anos atrás? Ou foi quando a avó da vaquinha tinha nascido alguns anos atrás? Quanta coisa Hashem precisou colocar no lugar para fazer com que exatamente o número que Hashem, que eles precisassem dar para Deus, exatamente fossem os números exatamente redondos. Então não é somente que de lá para cá, da hora que eles conquistaram, até a hora que eles dividiram, nesse interim nenhum morreu. Bom, milagre talvez não necessário. Não é lá que começou. Não é do dia que eles pegaram. É do dia que Hashem criou o mundo. Já da criação do mundo tinha sido tudo calculado para chegar esse dia que tivesse exatamente esse número de Yodim, esse exatamente número de animais, fazer a divisão correta para que eles dessem 50 avos, 500 avos, depois da divisão igual de 50-50 entre o pessoal, os militares e os civis, usando a linguagem atual. O que significa isso? Que nada nesse mundo é por acaso. Tudo que pode parecer contra a vontade de Hashem, que pode parecer que está lutando contra,
isso, na verdade, já fazia parte do plano. Já fazia, sempre fez, e você tem que encarar cada situação na tua vida, cada detalhe na tua vida, que tudo é programado. Tudo está aqui em função de você servir a Hashem. Claro, você não vai conseguir enxergar isso, é extremamente complexo. Mas a conclusão de tudo é saber que Deus é um, não é saber que Deus é um e não é dois. É óbvio. Saber que Deus é um significa que só existe Hashem. Esse mundo aqui é um reflexo de Hashem. E por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, por que está acontecendo, tudo tem um porquê e tudo está sendo comandado a cada instante. É isso que a gente faz, voltando ao conceito da Tefilá, a gente conseguir transformar o nosso interior, nosso interesse realmente seja estar ligado com Hashem. Realmente, quando a gente se aprofundar na nossa vida, a gente vai começar a perceber cada vez mais, não é que tem milagres, que tudo de fato é extremamente comandado por Hashem. Hazak, 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 que a gente possa ter força, não ter medo, saber que Hashem está controlando tudo, a gente precisa só se conectar a Ele. Bom dia, Chaves. E sobre a diferença entre o Mossad e o... Só parar aqui.